Boa noite, com alegria, sejam bem-vindos. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Me deem um oi, me digam se está tudo certo. E apareçam, liguem as câmeras. Estou aguardando vocês. Belezinha, boa noite. Como é que você está, meu amor? Tudo certo? Sarinha e Luiz, cheguem também. Que a Carol não vai poder me ajudar aqui monitorando a turma hoje. Ela teve que se ausentar por um motivo de força maior, mas vamos lá. Conto com vocês, com a participação, com todo mundo ativando a câmera, mas eu não vou poder ficar com foco nisso porque eu tenho que dar aula, tá bom? Então me ajudem aí. Nossa, gente, toda vez que eu começo, eu confesso que eu fico num misto de ansiedade muito grande, porque eu separo muita coisa para a gente trabalhar. Eu sempre penso assim, meu Deus, 2 horas é muito tempo, né? Porque no normal na escola você tem 40 minutos, é um tempo menor de aula, né? De uma maneira geral. E aí eu penso que eu vou conseguir trabalhar um mundo de coisa com vocês. Eu sempre abro trocentas páginas aqui e começo bem ansiosa, querendo que dê tempo de fazer tudo. Mas vamos por partes, né? Que é a única coisa que eu consigo fazer mesmo. A gente vai começar a proposta de hoje, perdão, conforme eu combinei com vocês na aula passada, é trabalhar hoje redação e trabalhar literatura, tá? Esse foi o combinado. E a gente vai fazer isso, com uma interpretaçãozinha de texto, ao final, no meio da aula. Louise, boa noite. Mas antes, a gente vai começar de uma maneira bem diferente a aula. Quero falar com vocês, na verdade, perguntar a vocês se vocês conhecem essa terminologia, essa área que diz respeito à inteligência emocional. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pessoas que têm inteligência emocional, alguém já ouviu falar aqui? Me digam aí. Acontece, Sarinha, acontece. Vão ter semanas que vão ser mais corridas mesmo, mas só não deixa de fazer sempre, tá bom? Mas acontece. E sempre que passar uma semana agitada, volta na pasta da aula anterior e faz. Quando você estiver um pouquinho mais folgada, não tem problema. Ah, mas foi uma atividade da quarta-feira passada, não tem problema, pode fazer. Aí eu tô falando isso aqui assim alto para os outros ouvirem mesmo, porque se acontecer com vocês, gente, pode ser que vocês tenham uma semana muito desafiadora na escola, com muita atividade, né? E vocês não têm só escola, tem outros cursos muitas vezes, outras atividades. Então, caso vocês não consigam fazer em alguma semana as atividades propostas, exceto redação. Redação não pode, tá? Enviar fora do prazo. A gente vai falar sobre isso hoje de novo. Mas se forem atividades que eu apliquei em sala, mandei para casa, podem fazer depois, tá? É importante que vocês façam. Aproveitei a fala de Sarinha. Ela colocou aqui, eu tenho um livro em casa sobre inteligência emocional. Bem, gente, a inteligência emocional é fundamental na nossa vida. E o que é que fala a inteligência emocional? O que é inteligência emocional, tá? Tem tudo a ver com a atividade que a gente vai fazer, tá, gente? Então, prestem atenção. Inteligência emocional é quando a gente coloca para o intelecto, quando a gente racionaliza as nossas emoções. Quando a gente compreende verdadeiramente aquilo que a gente sente, como a gente está, se a gente tem oscilação de humor, não tem, se é frequente essa oscilação. Então, o próprio nome já entrega inteligência, intelecto, racionalidade, compreensão das emoções, que é a inteligência emocional. E essa tal de inteligência emocional, ela é tão fundamental na nossa vida que tem muitas pessoas, e isso inclui aí gente de todas as idades, crianças, jovens, adultos, idosos, que muitas vezes não conseguem algum objetivo que eles têm na vida por conta da falta de inteligência emocional. Inclusive, muitas dessas pessoas, elas não conseguem absorver conhecimentos pela falta de inteligência emocional. Então, hoje, a gente vai começar a aula de uma maneira diferente. Eu tenho um teste sobre autoavaliação da inteligência emocional, ou seja, vocês vão se autoavaliar, porque a gente só consegue dizer das nossas emoções. Eu não tenho, mesmo que fosse sobre a minha mãe ou sobre a minha melhor amiga, eu não tenho como responder aquilo que o outro sente, ou sobre aquilo que o outro sente e como ele sente. Então, não dá.
A inteligência emocional é algo bem particular. E por que um teste de inteligência emocional numa aula de português? Está todo mundo esperando ver conteúdo de gramática, de redação e blá, 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 né? É outra coisa importante que vocês compreendam. Eu normalmente deixo para fazer a aplicação desse teste de inteligência emocional quando vocês estão minimamente adaptados à minha metodologia aqui, quando vocês já me conhecem um pouco, né? Quando vocês já absorveram alguns conteúdos, já colocaram esses conhecimentos aí à prova nas interpretações de texto que vocês fazem comigo, nos simulados e blá, 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 porque eu conheço um pouquinho do perfil do aluno, da pessoa que vocês são como alunos, tá? E esse é um momento importante em que vocês vão amadurecendo o conhecimento, a gente vai trocando aqui, para vocês fazerem essa autoavaliação, né? De saber se eu me conheço bem, eu sei trabalhar meus pontos fracos. Se eu sei trabalhar meus pontos fracos, minha tensão, minha ansiedade, minha agonia, minha tristeza, meu estresse, eu vou aprender melhor. E isso vai aprender melhor para português, que é o meu caso, que é a minha intenção, para matemática, para qualquer coisa, tá? E eu, por tabela, também vou conhecer vocês muito melhor, tá? Então, eu faço vários testes, vocês fizeram uns testes importantíssimos no início do ano, eu acho que vocês vão lembrar, quem entrou no começo fez o teste de Mindset, que é o tipo de pensamento que vocês têm. Tudo isso, gente, vai agregando valor para eu conhecer o perfil de vocês e para eu entregar melhor o trabalho para vocês, certo? Então, o fato é que vocês vão fazer um teste de inteligência emocional hoje, agora, tá? E esse teste é importantíssimo, não para mim, assim, não vai ser uma nota, eu vou avaliar vocês por isso, eu vou conhecer vocês melhor e vocês vão se conhecer muito melhor responder, que é o que importa, na verdade, tá? Então, esse teste é óbvio, essa autoanálise, estou chamando de teste, mas a nomenclatura mais qualificada, melhor para esse contexto, seria uma autoavaliação. Ele não tem certo e errado. Heloísa é diferente de Letícia, que é diferente de Célio, que é diferente de Luiz, que é diferente de mim, graças a Deus, somos bem diferentes. Temos pontos semelhantes, somos seres humanos, 2 olhos, 2 sobrancelhas, nariz e blá, 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 mas temos muitas diferenças e isso é o que agrega, tá? Então, vocês vão passar por essa experiência muito cedo. Vocês já fizeram aqui em algum momento, gente, um teste de autoavaliação de inteligência emocional? Alguém já fez aqui em algum momento da vida, em algum local? Vocês podem interagir comigo, dizendo se sim, se não, fazendo assim ou botando no bate-papo. Alguém já fez um teste de inteligência emocional? Respondam aqui para mim. Pode ser pelo bate-papo, se sim ou se não. Tá. Eu só quero trazer uma curiosidade antes de mostrar para vocês como é que é o funcionamento do teste e dar 2 orientações importantes na hora que vocês forem responder. Esse teste, eu vou trazer a curiosidade agora. Esse teste, ele é aplicado em várias empresas na admissão de novos funcionários. Vejam a importância desse teste. Como vocês estão fazendo esse teste cedo e como é bom vocês terem a oportunidade de se conhecerem tão cedo. Lembrando que a gente pode mudar e vai mudar muito na vida, tá, gente? Mas vocês vão responder com o que vocês são agora. Então, tem muitas empresas que só admitem um funcionário, né? Primeiro, esse funcionário ele passa por um período de testes, outros, né, de habilidades, e ele passa também por uma entrevista. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Todo novo funcionário que vai ser contratado numa empresa ou não, ele passa por uma entrevista, né, dentro da seleção, do processo de seleção. Um dos critérios do processo de seleção é a análise da inteligência emocional daquele funcionário, daquela pessoa, daquele ser humano. Então, vejam a importância desse teste, que muitas vezes vai permitir que uma pessoa seja admitida num trabalho, que ela consiga sobreviver, ter dinheiro ou não, certo? Então, é só para vocês terem uma ideia, assim, bem, né, da importância de se fazer esse teste, de se reconhecer as emoções. Quero só trazer mais um outro contexto que eu acho bem pertinente, para ficar muito claro isso, sobre esse teste. Imaginem vocês, vou criar um contexto aqui. Imaginem vocês estão ouvindo o barulho do cachorro latindo? Então, né? Espera aí, rapidinho, é porque ficam passando outros cachorros, aí os cachorros aqui do lado ficam latindo. Só um minutinho, gente. Um pouquinho, né? Só um minutinho. Voltei. Eu fechei aqui porque vocês escutam um pouco, mas para mim fica muito alto. Eles são cachorros de grande porte, sabe?
que é de uma casa aqui ao lado. Eles latem alto demais. Aí não pode passar um cachorrinho aqui no condomínio pequenininho, que aí eles vêm e começam a latir. Então, melhor fechar. Bem, voltando ao que eu estava falando. Imaginem, vou criar um contexto. Imaginem vocês que eu tenho 15 anos, beleza? Moro com os meus pais e meus pais prometeram para mim que eu iria numa viagem da escola, que toda a minha turma vai. É uma viagem que vai necessitar aí de um investimento financeiro alto, porque é uma viagem para longe, que a turma toda vai fazer e tal. Tá todo mundo acompanhando, beleza? Massa. Estava tudo certo para eu ir até então. É uma viagem custosa, mas eles disseram que ia dar um jeito para eu ir. E aí eu recebo a notícia pela manhã, eu estudo à tarde, eu recebo a notícia de que eu não vou poder ir, porque eles não têm esse dinheiro para disponibilizar. Eles pensaram que ia conseguir, mas não conseguiram, tiveram um aperto financeiro durante aquele mês, e eu não ia poder ir para esse evento aí, né? Da escola, que eu já estava super empolgada, todo mundo lá no colégio já falava sobre isso, blá, blá, blá. Criando uma história, assim, bem real e bem possível. Certo. Nesse mesmo dia, que eu vou para a escola ainda à tarde, eu recebi essa notícia pela manhã, eles tiveram que me dar logo essa notícia, porque quanto mais eles demorassem para me dizer, pior seria. Porque eu estava combinando com as minhas melhores amigas, que a gente ia junto, qual quarto que a gente ia ficar junto no quarto, aquela coisa que sempre rola em viagem de quando a gente está com um colega. Beleza. E aí eu recebo essa notícia, à tarde, na escola, tem prova, português e matemática. Olha só que dia maravilhoso, hein, para eu receber essa notícia. Que coisa maravilhosa. E aí, gente, vocês acham, só uma pergunta, eu vou ter o mesmo rendimento nessa prova que eu teria se eu não tivesse recebido essa notícia? Não, é impossível. Né? Não só nessa prova, como provavelmente meu rendimento naqueles dias que antecedem a viagem, que todo mundo na escola só comenta sobre isso, vai baixar muito. Porque eu vou estar como emocionalmente? Estressada. Eu vou estar chateada, triste demais, porque eu não vou poder ir. Meus colegas só falam isso na escola. Eu chego na escola, a gente tudo adolescente, todo mundo está falando disso, todo mundo vai bem dizer, e eu não vou. Tá? Então, eu estou trazendo uma situação bem possível de acontecer, tá, gente? De se imaginar bem dentro da realidade, para mostrar para vocês como os acontecimentos podem interferir na gente se a gente não tiver um equilíbrio emocional ideal. Essa inteligência emocional, ela pode se desregular e vai durante a vida, mas é importante que eu tenha conhecimento sobre isso, que eu pense como é que eu ajo diante de situações assim, para que eu possa me melhorar, porque isso vai ter um impacto direto no meu aprendizado, certo? Então, isso que eu exemplifiquei e que no começo eu expliquei, né, sobre a inteligência emocional, dando o exemplo de um funcionário, quando ele deseja entrar numa empresa para trabalhar numa empresa nova e ele faz um teste de inteligência emocional, que pode ser oral, pode ser assim, nesse formato que vocês vão fazer, esse reconhecer as suas emoções é algo indispensável. Se vocês querem passar em qualquer prova, seja de escola fácil, seja um concurso que vocês venham fazer, vocês têm que ter equilíbrio emocional para que vocês consigam fazer. É muitas vezes mais importante o equilíbrio emocional do que o tanto de coisa que você decorou. Vou dar outro exemplo. O último prometa, porque é muito importante esse assunto. Eu trabalho nesse segmento tem quase 15 anos, tá? Eu confesso que eu já perdi as contas, mas é entre 13 e 15 anos que eu trabalho com crianças e adolescentes que prestam concurso. Já faz um tempão que eu trabalho com isso. Todos os anos, normalmente, especialmente quando eu tinha o espaço físico, né, que eu sou online desde 2020, desde a pandemia que eu fiquei online, tive que ficar online obrigatoriamente, depois eu permaneci online. Que eu acompanho esses concursos, eu acho que Lele lembra bem disso, né, Célio também, né, que eu acompanho, eu ia, colocava a tenda lá, como os cursinhos fazem normalmente para as crianças que prestam concurso para colégio militar, escola do Recife, blá, blá, blá. Tá. Muitas dessas crianças que estudavam comigo, desses alunos que eu tinha, que eram excelentes, eles não passavam, gente. Eu acho que até isso aconteceu um pouco. Me lembrei muito, Lelezinha, muito, muito, muito de você, agora falando isso. Porque eu me lembro que no primeiro ano tu ficasse, nossa, totalmente abalada emocionalmente. Tem tudo a ver com Lele, tá entendendo tudo que eu tô falando, né? E, por exemplo, Letícia, eu vou pegar o nome dela porque eu me lembrei agora, tá? E não tem nada demais. Ela já podia ter passado, desde o primeiro ano que ela tentou, pela capacidade cognitiva dela.
Eu dizia isso para ela, eu dizia isso para a mãe dela, lembra, Lê, disso bem. Eu dizia, meu Deus, essa menina, ó, essa menina passar não tem condições. E ela, gente, pelo nervosismo, porque Lele foi uma das minhas alunas que tentou esses concursos, ela não passou de primeira. Ela passou na segunda, que era inevitável também, porque o amadurecimento dela já entendeu como é que funcionava e ela já tinha muita capacidade de passar de verdade no primeiro ano. Eu falava isso direto. Gente, isso acontece em todos os anos. Por quê? Falta o quê para esses alunos que são muito competentes, mas na hora falta o quê? Inteligência emocional. Eles não se controlam, eles choram, eles saem da prova, tem diarreia, quer vomitar, quer encontrar o pai e a mãe, fica nervoso. Porque é um tipo de pessoa, mesmo sendo uma criança, tá, gente? Que não sabe nem o que é inteligência emocional, que não se conhece. E aí chega lá, tá tudo certo. Tá tudo bem, meu filho? A mãe pergunta, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas não tá tudo certo. Eles não conseguem reconhecer. Eles estão querendo se enganar, não quer dizer, e tá com medo, tá sentindo a pressão. Então, esse exemplo, outro que eu trouxe, é para que vocês percebam a importância, porque esse teste, gente, que vocês vão fazer aqui, não é um teste para mim, vou repetir. Tá? É uma coisa que agrega mais a vocês, se vocês aproveitarem. Por isso que eu estou dando esses exemplos, explicando o que é. Porque depois que vocês fizerem, vocês podem dar uma olhada. Poxa, é mesmo, isso aqui eu tenho dificuldade de fazer escolha. Isso aqui, né, é um aspecto, eu coloquei aqui raramente. Poxa, é mesmo, e se eu melhorasse nisso aqui? Né? E se eu passasse mais a identificar o meu humor durante o dia? Deixa eu observar amanhã como é que eu vou acordar. Será que se eu amanhã acordar muito mal, por algum motivo, mal-humorado, eu vou permanecer assim durante o dia todo? Então, comece a se autoavaliar. Isso é importantíssimo, gente. O que eu estou dizendo para vocês é uma das chaves para vocês conseguirem passar por qualquer momento de pressão, de estresse, né? Porque fazer prova, concurso, tudo isso que vocês estão estudando aqui comigo, para que vocês mostrem resultado, gera uma certa pressão, e gera estresse. Então, se vocês conseguem reconhecer isso é 50% do que vocês precisam para passar em qualquer prova. 50%, gente, eu não estou exagerando. 50%. Os outros 50% é o que vocês estudam aqui comigo. Então, aquele aluno que é confiante, que sabe o que está fazendo, que se empenha, que não fica, ai meu Deus, só tem 3 vagas. Tu precisa de quantas vagas? Tem 3. Tu precisa de quantas? Uma, pronto, tem a tua. Faz a tua parte, tu consegue. É esse pensamento que é difícil. A gente fica se comparando, né? Então, tudo isso tem a ver com a inteligência emocional, tá? Explicado tudo isso, beleza? De maneira bem profunda, que eu acho que vocês merecem, é importante, eu vou liberar aqui o testezinho. Só quero mostrar uma coisa que foi o que eu tinha dito. Existe uma regrinha, uma orientação, não é bem uma regra, mas uma orientação para que vocês façam de maneira efetiva esse teste. É o seguinte, eu quero que vocês respondam esse teste de maneira mais rápida e espontânea. Responder, não é ler a pergunta de qualquer jeito. Porque são coisas sobre vocês. Né? Você tem que entender o que está sendo perguntado. Não é ler rápido. Eu não estou dizendo assim, gente, lê bem rápido, responde bem rápido. Não, vou repetir. Respondam, depois que ler, entender bem. Deixa eu ler de novo, deixa eu ver se eu entendi bem. Aí, quando vocês forem responder, não elaborem muito, não. Porque são coisas sobre vocês. O que acontece se vocês demoram a responder? Vocês podem elaborar demais e colocar uma opção que não corresponda ao que de fato é. Como de fato você é, tá? Então, olha o que eu digo aí embaixo. Tudo isso que eu estou dizendo está na própria orientação da atividade, se vocês precisarem ler novamente. As questões aqui apresentadas não devem ser respondidas pelo que você gostaria que fosse. Tipo, eu gostaria de ser uma pessoa que tem facilidade de identificar meu humor. Então, eu vou botar que sim aqui. Não. Responda exatamente pelo que você é. Isso é extremamente importante. E para que você responda exatamente pelo que é, você não vai pensar muito nessa resposta. Porque, como é algo sobre você, é comprovado cientificamente que você sabe. Muitas vezes a gente gostaria que fosse diferente, é outra história. Então, as respostas, elas devem demorar para ser respondidas mais ou menos 5 segundos, gente, de maneira rápida. Vou dar um exemplo. A primeira, isso aqui é sobre a idade, ano escolar, blá, blá, blá. Tem facilidade em realizar escolhas? Aí, eu leio primeiro para processar. Eu tenho facilidade, vou nem ver as respostas, que vão ser sempre as mesmas, tá? Para todas as perguntas. Sempre, quase sempre, às vezes, tá? Eu sou uma pessoa que, normalmente, eu tenho 2 opções. Eu escolho com facilidade, eu fico, não sei. Poxa, não sei. Eu queria os 2. Isso aqui. Vê aí, escolhe aí, escolhe por mim.
tá? E aí você vai pensar rápido. Eu sou uma pessoa que escolho rápido, assim, que escolho rápido, não, perdão, que tenho facilidade de escolher quando me são colocadas 2 opções, 3 opções, sempre, quase sempre, às vezes, raramente ou nunca. Esse é o padrão de resposta para todas as perguntas que estão aí. E vai ficar muito mais simples de vocês entenderem como é que funciona o teste, certo? Explicado tudo isso, que já me fugiu a mente, o que eu ia falar, meu Deus. Sim, se vocês não entenderem alguma dessas perguntas, gente, vejam a importância, isso aí não é uma interpretação de texto. Vocês podem me perguntar aqui no bate-papo. Eu não estou entendendo o que é que está perguntando o sexto, o que é que está perguntando o sétimo, que eu vou explicar. Eu preciso que vocês entendam para poder responder de maneira coerente com o que vocês são. Isso não é interpretação de texto, porque se fosse interpretação de texto, eu dizer, gente, eu não posso ajudar vocês, como vocês já sabem. Beleza? Pronto, expliquei tudo que eu tinha para explicar. Vamos lá. Vocês estão sentindo a importância desse teste, né? Que eu vou ter que olhar um por um e vou olhar com muito prazer para poder entender como é que é o funcionamento da cabeça de vocês. Vamos lá. Liberado, podem começar. Vamos retomar, gente. Vamos retomar. Atualizei, todas as respostas chegaram. Vamos lá. Tranquilo, né? O teste, tudo certo? O resultado desse teste, para a gente finalizar esse papo, ele vai estar. Não tem pontuação, como vocês estão vendo, tá? Logicamente, porque cada um é cada um. E como vocês devem ter visto, mas só para eu reforçar, a última informação é falando justamente sobre o resultado desse teste, tá? Essa informação aí é um norte, não é algo engessado que ou todas as letras que eu marquei tem que ter dado A e B para eu ter uma inteligência emocional equilibrada. Não, é a maioria das letras. Então, vocês vão dar uma olhada com calma depois nesse material que vai chegar no e-mail de vocês. Vai chegar só as informações, né, as questões e o que vocês marcaram, porque não tem pontuação, vai dar como pontuação 0, porque não é uma atividade de pontuação. E aí vocês vão ver se vocês marcaram mais, né, dando uma olhada do primeiro ao 20º, se vocês marcaram mais letra A e letra B, significa que vocês têm uma inteligência emocional mais equilibrada. Isso é positivo, então olhem para isso. Se vocês marcaram mais, tá, gente? Entendam que é mais, não é só letra C e D. Vocês podem ter marcado alguma outra que foi E, ou alguma outra que foi A e B, mas se deu mais letra C e letra D, sua inteligência emocional está mediana ou baixa. Então, é bom você ver essas questões que você respondeu, letra C e D, significam que são questões que você deve repensar para melhorar a sua inteligência emocional. Isso não significa que você não pode agir assim como você age, mas que seria interessante para você ter um equilíbrio que fossem as outras letras, A e B, tá? Especialmente a B, que é quase sempre, né? E se deu letra E, um alerta. É importante cuidar dessa inteligência emocional, se reconhecer, entender quando você está com raiva e não ficar confundindo, não, acho que agora eu estou estressado. Não, na verdade, eu não acho que eu estou ansioso, não. Eu acho que é só uma vontade de não estar reconhecendo suas emoções. Quando você está ansioso, você tem que saber que você está ansioso. Quando você está triste, é diferente de você estar com raiva, por exemplo. Ou você pode estar com raiva e triste. Então, tudo isso é muito importante, e é lógico que é importante a gente pensar nisso em situações que são conflituosas, porque no bom, todo mundo é bom, né, gente? Se a gente tá no cinema, comendo uma pipoquinha, tomando um refrigerantezinho, ou um suco, ou uma água, para quem prefere, né? Comendo lá o que gosta, ninguém vai estar, né, precisando de inteligência emocional nesse momento, né, gente? Fazendo um passeio legal com os amigos que mais gostam, ninguém precisa. O problema é quando temos problema para resolver. Quando tem uma situação de pressão, de estresse, do pai ou da mãe negar alguma coisa, aí isso gera um estresse. Aí é quando você tem que saber lidar com a sua inteligência emocional. Porque no bom, tá bom para todo mundo. Certo? Então é isso. Beleza. Sarinha acabou agora. Tá, beleza. Finalizamos esse teste, dê uma olhada lá, eu vou olhar com muito carinho para entender um pouco melhor o perfil de vocês e como é que eu posso entregar ainda o trabalho ainda mais personalizado para cada um, dentro das necessidades de cada um. Certo? Com certeza, Sarinha. Por favor, pode sim. Sempre que quiser. Sarinha perguntou se pode falar comigo pelo WhatsApp depois, gente, e vocês têm total liberdade para falar comigo, tá? Vamos lá. Certo. A gente finalizou agora, deixa eu me situar aqui. Na aula passada,
na aula passada. Nós estudamos coesão e coerência, um assunto facílimo e extremamente importante nas nossas construções textuais, né? Especialmente nos textos que vocês produzem para serem corrigidos, tá? Especialmente. Porque a gente viu, dentre os textos que a gente tomou como exemplo, a gente viu que há muitos textos que têm incoerência, mas é uma incoerência provocada, é uma incoerência para gerar humor. Nesses textos que a gente viu aqui, por exemplo, dos cartoons, né? Esse é um cartoon, a gente viu uma tirinha, né? A gente viu que todos eles continham um certo ponto de incoerência aí, mas eles foram propositais, porque isso pode acontecer. O autor, ele pode fazer um texto que tem uma incoerência, mas ele tem um objetivo. No caso de vocês, que é o que a gente está trabalhando, porque tudo isso que eu estou dando é para que vocês tenham base para construir o texto de vocês, tá? Tudo isso que eu estou trabalhando aqui, agora, é pensando em vocês construírem um texto coeso e coerente. Então, toda produção de texto, seja ela uma narração, um texto de opinião, tem que ter coesão e coerência. Não é uma escolha, Tia Laís. Então, já que a gente viu nos exemplos aqui, que um texto pode ter coerência, ele vai ter sentido, mas ele não tem coesão, eu escolho, né? Não. O texto que vocês vão produzir, seja aqui comigo, seja na escola, seja em algum concurso, seja no Enem, seja onde for, que vocês forem fazer produção de texto, ele tem que ter esses dois critérios, coesão e coerência, tá? Então, isso é muito importante que fique claro para vocês. Tão importante que, a partir de agora, vocês fizeram 3 produções de texto comigo, certo? Inclusive, eu quero aproveitar para perguntar o seguinte para vocês. Eu vi que algumas redações que eu tinha mandado corrigida ficaram na minha caixa de saída, ou seja, não foram enviadas no período que eu corrigi. Mas eu olhei isso hoje no e-mail, eu não tinha visto, então eu peço desculpas porque eu não vi. Eu enviei, né? Na minha cabeça tinha enviado, só que ele não foi, ele ficou na caixa de saída, né? Como mensagem não enviada. Então, aqueles que não receberam a terceira redação, que eu vou lembrar agora qual foi. A terceira redação foi aquela que vocês tinham que organizar o texto em parágrafos. Só relembrando, tá? Então, para quem não recebeu, eu reencaminhei essa redação hoje. Eu estou dizendo que eu reencaminhei porque eu, de fato, já tinha encaminhado, mas ele ficou na caixa de saída, tá? Isso às vezes pode acontecer. Foi um descuido meu, porque eu teria que olhar para ver se tinha sido enviado. De todo modo, foi um erro meu, bom? Mas olhem, quem não tinha recebido ainda essa redação, que eu já tinha corrigido já fazia tempo, dá uma olhadinha lá no e-mail que provavelmente chegou hoje, que eu reencaminhei, tá? A partir dessa quarta redação que vocês vão produzir, inclusive hoje vai uma para casa, vamos falar sobre isso, sobre a nossa oficina de redação, que a gente vai começar a partir de hoje, que é um dos nossos, do nosso estudo de hoje. A partir de agora, vocês vão receber a redação com todos os apontamentos que vocês vêm recebendo, com nota e tudo mais. Essa terceira não teve nota, tá, gente? É só visto, porque era uma cópia de um texto. Vocês só organizaram em parágrafos. Eu não tinha como dar nota por uma coisa que não foram vocês que produziram. Óbvio isso, né? Mas eu estou explicando, porque pode ter aluno que vai receber pela nota, porque não foi você que criou esse texto, tá? É só um visto mesmo para saber se vocês atenderam à construção da estrutura do texto. Bem, agora vocês vão receber a correção do texto, mais uma tabelinha de análise dos pontos que vocês precisam melhorar. Então, eu vou avaliar, por exemplo, coesão e coerência do seu texto. E aí você vai entender por que sua nota foi 6 ou porque sua nota foi 7, tá? Então, agora, depois que vocês se familiarizaram um pouco de como acontece, tá vendo que é só familiaridade, gente, é só costume. Vocês vão pegando, vão fazendo uma, daqui a pouco vocês estão expert, que é a ideia, tá? Então, vocês vão receber a correção e no mesmo arquivo eu vou enviar essa análise que eu vou fazer pontual para cada produção de texto dessa de vocês. Então, vai ter lá dizendo se você precisa melhorar a ortografia, alguma observação que eu queira colocar, porque se vocês estiverem muito crítico em algum ponto desse, eu vou colocar uma observação, vou escrever uma observação do que é que vocês precisam melhorar. Então, agora a gente começa a ter uma produção de texto e uma avaliação mais profunda. Vocês já fizeram um 3, já entenderam mais ou menos como é que funcionam os parágrafos e tal, certo? Então, é extremamente importante, por isso que eu estou voltando nesse ponto, recapitulando, porque eu trabalhei esse assunto na aula passada e apliquei uma atividade só do Word Wall na aula passada também, que vocês compreendam bem o que é coesão e coerência.
Então, só pegando o geralzão, quais não seriam essas peças aí de, de um quebra-cabeça solto? Tem sentido, porque o quebra-cabeça, a ideia dessa, cada pecinha dessa, é se juntar uma a outra para formar um todo. Tá? Então, tá faltando aí, tá sem coerência. Nesse formato que tá um em cima da outra, assim, tá sem coerência. Que as peças venham separadas, né? O quebra-cabeça vem para a gente montar, então elas não vão estar juntas, mas assim, uma em cima da outra, não. A ideia é a gente ir organizando, colocando esses elementos de coesão no nosso texto, pensando bem antes de colocar, para poder formar esse todo de maneira coerente e tendo, vamos dizer aí, o quebra-cabeça, que poderia ser uma colcha de retalhos com sentido. Certo? Então, a gente viu, por exemplos bem claros, e vocês podem estudar isso depois, esse material foi disponibilizado para vocês na aula passada, na agenda da aula passada, exemplos de texto que tem coerência, mas não tem coesão. Então, acordou, levantou, comeu, a gente tem só os verbos de ação que a gente entende, que é uma pessoa que acordou, na sequência ela levantou, depois ela foi comer alguma coisa, beber também, e logo depois ela saiu. Ela saiu, mas ela tem um carro, porque ela dirigiu. Olha só, ou ela tem um carro, está com um carro emprestado, mas tem um carro lá para ela. Ela foi dirigir para onde? Para ir para o trabalho. Foi para o trabalho, chegou depois em casa e foi dormir. Dá para a gente entender. Eu estou colocando já palavrinhas aí para ficar, para ter mais sentido ainda, tá? Percebam, vê que coisa interessante que eu vou fazer com vocês agora, gente. Eu adoro esse assunto aí, porque ele é muito interessante, da gente imaginar situações. Eu não criei um contexto agora, porque já que não tem elemento de coesão, eu criei o meu sentido. Tem sentido isso aí, tem coerência. Mas eu, para achar essa coerência, eu coloquei determinados elementozinhos que vocês perceberam agora, que alguém acordou, logo depois levantou para comer, né, e beber alguma coisa, passado uns minutos ou umas horas, saiu porque tinha que trabalhar, e aí foi dirigindo, chegou depois em casa, mas já trabalhou tudo direitinho, chegou em casa e foi dormir. Vocês já perceberam que eu posso dizer uma coisa completamente diferente com essas mesmas palavras? Eu posso dizer que essa pessoa acordou tão atordoada, tão agoniada, que não levantou nem para comer, nem para beber nada. Olha a diferença, gente. Que massa a gente pensar isso. Como a partir dos mesmos verbos, das mesmas palavras, a gente pode criar contextos completamente diferentes. Então, essa pessoa acordou, está viva, graças a Deus, tudo certo com ela. Ela não levantou, porque ela não estava bem, estava um mal-estar, não conseguiu nem levantar, e naturalmente, como ela estava se sentindo assim muito mal, isso sou eu que estou colocando de elemento de coesão, porque não tem. Ela nem comeu, nem bebeu nada. E dessa forma, resolveu não sair, muito menos dirigindo para ir trabalhar. Eu estou conjugando essas palavrinhas mais aí, gente, para poder colocar dentro de um contexto. Vê que coisa interessante. Né? Então, ela não foi trabalhar. E, de repente, chegou uma pessoa para auxiliá-la, e aí eu posso dizer que foi a mãe, dependendo de quem é aí, né? Ou a mãe, ou o pai, ou um amigo, ou um irmão, chegou para ajudá-la, e só depois disso que essa pessoa chegou, deu uma medicação a ela, ela dormiu. E conseguiu relaxar de novo. Gente, não é interessante? Mesmas palavras, tá? Então, percebam como os elementos de coesão, eles são importantes, porque é isso que vai construir, vai comunicar o que você quer. Vocês normalmente não recebem a mesma proposta para desenvolver na escola? Tem lá uma atividade de redação. Vocês recebem a mesma proposta. Por que o texto de Luiz é diferente de Letícia, do de Célia, de Luiz e do de Sara? Porque cada um primeiro, pensar em coisas diferentes e vai comunicar isso de maneira diferente, através de elementos de coesão diferentes, para dar um sentido que eles querem. E isso é fantástico. É muito bom pensar sobre isso. Assim, entender. Quando eu digo pensar, é entender isso que vocês já fazem de uma maneira bem natural, tá? Então, entender esses dois assuntos, que são os elementos essenciais de todo texto, tá? É essencial mesmo. Alguns textos não vão ter de maneira intencional. Que fique claro isso, tá? Tem uma intenção, um objetivo. Mas, no geral, todo texto deve ter coesão e coerência. Inclusive na nossa fala. Que a gente fala, quando a gente se comunica com os nossos amigos, com os nossos pais, nossos parentes, tem coesão e coerência, para eles entenderem o que a gente está comunicando. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam esses dois elementos com clareza, porque nas próximas avaliações,
dos textos de vocês, um dos pontos que eu vou avaliar para compor a nota é a coesão e a coerência, como é em qualquer lugar, tá? Quando vocês são avaliados. Esses pontos estão na redação do SSA, esses pontos eles estão na redação do Enem, eu estou falando de futuro, lógico, tá? E vão estar se vocês forem fazer qualquer tipo de concurso daqui para lá. Concurso de ensino fundamental mesmo, alguma escola de referência, na própria escola de vocês, enfim, certo? Então, eu preciso realmente que esses pontos fiquem claros. Ficaram claros os dois? Posso prosseguir? Beleza. Para a gente fechar com chave de ouro esse assunto, eu vou liberar aqui para vocês. Vocês fizeram uma atividade só, de coesão e coerência na última aula, que foi do Word Wall. Eu vou liberar uma outra que tem o mesmo perfil, só para vocês exercitarem um pouco. A ideia é que vocês, vai ter um texto lá, esse texto é um pouco maior do que o que vocês fizeram na aula passada, e vão ter palavrinhas que são os tais elementos de coesão, que normalmente são compostos de conjunção e preposição, especialmente das conjunções, tá? Porque, pois, e, mais, contudo, enfim. E vocês vão ter que arrastar esses elementozinhos de coesão para o espaço adequado, para que esse texto tenha sentido. Porque sem eles, o texto fica sem sentido, tá? Então, a ideia é que, mais uma vez, vocês visualizem o que é a coesão, que é o que vocês vão trazer para o texto, para que esse texto todo tenha coerência. Vou liberar o link agora, lembrando que todas as atividades, todos os links estão lá no Classroom. Beleza? Liberado em 3, 2, 1. Foi, podem começar. Quando terminarem, me avisem aqui e aguardem um pouquinho. Só para avisar que 2 pessoas já terminaram. Quem terminou, aguarda um pouco. E quem está fazendo aí, se concentra. Lembra de me avisar. Terminei aqui no bate-papo. Tá? Porque às vezes demora um pouquinho para atualizar lá, mas eu já vou sabendo por aqui. Gente, pelo tempo eu preciso retomar, tá? Quem está aí concluindo, conclui. Mas democraticamente a maioria terminou e eu preciso dar andamento aqui, certo? Vocês quase não apresentaram erros, teve só umas trocazinhas aqui bem besteiras, que vocês comentaram, mas aí depois vocês vão dar uma olhada melhor. Estou liberando o link do resultado dessa atividade lá no Classroom, certo? Então, eu sei que em algum momento vou falar um pouquinho sobre o desafio dessa atividade. Só é uma atividade simples, mas o desafio dessa atividade é o seguinte: vocês podem até conseguir encaixar uma palavra que não seja daquele contexto, que não seja mais adequada para aquele contexto, você pode conseguir encaixar. Mas aí, essa que estava certinha para outro contexto, não cabe. Tá? Então, por exemplo, tem a palavra, eu vou me guiar aqui pelas palavrinhas que Lelê acabou trocando, porque foi a que eu vi agora, recente, eu estava avaliando isso. E a palavrinha hoje e também, tá? Então, por exemplo, eu conseguiria encaixar também num contexto de hoje. Num contexto que lá no texto teria que ser o de hoje. Eu consegui encaixar. Mas hoje não dá para encaixar no de também, porque não tem sentido com a nova frase. Vocês entenderam o que eu expliquei agora, gente? Tem 2 palavras. Aí, uma eu consegui encaixar em 2 momentos, mas a outra só cabe em um. Então, eu tenho que saber fazer essa seleção de maneira equilibrada, de maneira correta e adequada, porque senão vai ficar faltando. Aí, mas também cabe aqui também, ó. Se eu colocar também, hoje, também vão, caberia hoje vão ou também vão. Caberia, mas esse hoje não vai entrar no outro espaço. Certo? Achou difícil, Sarinha? Que interessante. De uma maneira geral, é interessante mesmo. É ruim, né? Porque não é bom você não tirar uma pontuação interessante, assim, legal. Mas a maioria teve facilidade. 2 pessoas fizeram 16, tá? Ou seja, fecharam. Uma fez 14. E aí tem as pontuações 10 e 9, que foi Joaquim e Sarinha. A de Célio está aparecendo zerada aqui para mim, Célio. Não sei o que foi que houve. Você botou enviado, deu tudo certo. A de Joaquim antes tinha dado... A de Joaquim não, perdão. A de Luiz antes tinha dado isso, mas depois ficou tudo certo aqui. Eu falei com ele, mas a de Célio está zerada para mim, tá?
Bem, é um pouquinho desafiador mesmo, por isso que eu estou dizendo, Sara. Porque se você colocou num contexto uma que cabe, mas aí tem outro que você não consegue encaixar, então você teria que repensar, né? Enfim, é, tinha enviado sem querer. Beleza, beleza, Sérgio, tranquilo. Então, de todo modo, mesmo vocês, alguns que sentiram essa atividade um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais exigente, deu para entender bem agora o que é coesão e coerência. Agora eu tenho certeza, né? Fazendo essa atividade mais uma vez, que dá para saber que coesão são esses elementos que vocês colocaram para dar sentido ao todo, que é o tal do texto, certo? Finalizamos essa parte. Como eu tinha dito para vocês, hoje o nosso encontro é redação e literatura. A gente vai ver literatura já no finalzinho. Eu vou comentar algumas coisas. A gente vai começar a falar sobre as escolas literárias. E aí vão ser muito legais os nossos encontros, tanto que a gente vai ter um tempo menor hoje para literatura, o tempo maior é de redação, mas na próxima aula a gente vai ter literatura e gramática. Aí eu começo com literatura, para a bichinha não ficar por último e não ter problema para ela, tá? E a gente vai ponderando, gente, vai ser sempre assim. Então, se na outra vai ser literatura e gramática, depois a próxima vai ser gramática e redação. E assim a gente vai, tá? Para dar tempo para equilibrar todas as disciplinas que a gente vai estudar aqui. Antes de liberar vocês para o intervalo, que a gente tem sempre um intervalozinho de 10 minutos, né, no meio da aula, eu quero comentar, ainda em redação, ainda sobre redação, sobre essa atividade aqui que eu passei para vocês na última aula. Eu não sei se eu cheguei a passar em sala, confesso, ou se eu mandei para casa. Eu teria que ver na agenda, gente, porque são muitas turmas, são muitas atividades, então me confundo com isso. Mas o fato é que eu passei, tá? Nem todos dessa turma responderam. Eu, inclusive, lembrei hoje, no grupo do WhatsApp dos pais e de vocês, alunos, que vocês precisavam fazer as atividades que não fizeram, tá? Então, lembrem de olhar a agenda. Lembrem, gente, tem que exercitar. O fato é que duas pessoas aqui fecharam, tá, essa atividade de tipologia e da tipologia dos textos, mas eu preciso comentar, porque nem todos fecharam e provavelmente alguns tiveram dificuldade. Aqui aparece como questão recorrente de erro o segundo quesito, mas vai ficar muito mais simples se eu explicar de uma maneira geral, tá? Essa atividade aí. A gente tem 5 tipologias. Antes de passar essa atividade, eu relembrei com vocês isso. A gente já estudou isso, esse assunto, tem material sobre ele, e recapitulando, são 5 tipologias, são 5 formatos e tipos de texto, que são predominantes nos textos que a gente usa, tanto na oratória, na fala, quanto textos escritos que circulam na nossa sociedade por qualquer tipo de gênero textual, nos contos, no Instagram, no Facebook, no jornal, todos eles, todo tipo de texto que a gente lê, pode ser uma frasezinha, quando a gente chega num estabelecimento, tem uma tipologia predominante, que é um tipo de texto, ele tem uma intenção. Ou esse texto está contando uma história, é narrativo, ou ele está descrevendo algo, dando detalhes sobre algo, ele é descritivo, ou ele está passando uma informação, ele é expositivo, tá? Então, eu falei narração, que é o narrativo, descritivo, dá detalhes sobre alguma coisa, pessoa, lugar. Expositivo passa informação, informação de qualquer tipo. Uma notícia, falando sobre um assunto específico, dando informação sobre ele. A gente tem um texto injuntivo, que é outra tipologia, que é o modo mãe, que eu costumo falar, modo mãe, modo pai, que é aquele que dá instrução, faça isso, faça aquilo outro, compre isso, goste disso, escova os dentes, arrume a cama, vai estudar, e por aí vai, tá? É o texto injuntivo, que a gente encontra nos gêneros receita, manual de instrução, bula de remédio, que diz, tome de 2 em 2 horas, coloque tanta quantidade. Você pega uma receita de bolo, diz, coloque 4 xícaras de trigo, 2 xícaras de leite, 1 xícara de açúcar, e assim sucessivamente. É só um exemplo, tá? Então, são aqueles que dão instrução, tipo de texto, injuntivo. E, por último, não menos importante, o texto dissertativo, que é aquele que vocês vão produzir muito, se Deus quiser, comigo no segundo semestre, tá? Como eu percebi que é uma coisa totalmente nova para vocês, a gente vai trabalhar forte as dissertações de maneira mais consistente, depois que vocês já tiverem escrito alguns textos comigo aqui, que não vão ser dissertativos, vão ser narrativos, os primeiros, como vocês têm visto, né? Então, dissertativo. O dissertativo é aquele que a gente dá uma opinião, a gente defende o nosso ponto de vista, ou o autor defende o ponto de vista dele. Então, temos essas 5 tipologias fixas,
que, mais uma vez digo, estão presentes em todo tipo de texto, não é num texto escrito, não. Quando eu estou defendendo meu ponto de vista com relação a algo para o meu amigo, eu estou usando o texto dissertativo. Quando eu estou contando uma história para a minha melhor amiga, porque eu não vi, porque eu não compareci na última aula, foi o que aconteceu comigo, eu estou usando o texto narrativo, estou contando o que foi que aconteceu. Se eu estou descrevendo alguém para minha mãe, alguma pessoa, uma colega nova que entrou na minha turma, eu estou usando a tipologia descritiva, e assim sucessivamente. Então, esses tipos de texto estão na nossa vida, em tudo que a gente fala, em tudo que a gente ouve, em tudo que a gente lê. É importante que isso fique claro. Porque muitas vezes vocês pensam, estou estudando isso para decorar, para poder fazer uma atividade que a professora vai passar. Não, gente. Esses tipos de texto existem para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa entender um ao outro, entender o que está sendo comunicado no estabelecimento e por aí vai. São 5. Então, aqui, em resumo, eu coloquei alguns textos para que vocês pudessem dizer a que tipologia eles pertencem, certo? E vocês deveriam ter identificado pelo começo da leitura do texto. Essa é a ideia. Depois de explicado isso, que eu acabei de reforçar com vocês, e sabendo vocês que vocês têm esse domínio, vocês falam textos desses tipos o tempo inteiro, tá? Entendido isso bem, só de começar a ler o texto você já deveria saber que tipologia ele é. Não precisava nem finalizar. É importante que leia o texto todo, mas nem precisava. Então, nesse primeiro, ele diz, em pleno século XXI, é salutar. A pessoa está dizendo que é saudável refletir sobre a importância da preservação do meio ambiente. Quem é que acha isso? Ela. Isso não significa que você, quando esteja lendo, diga, poxa, eu também acho. Certo, a gente acha, então, é uma opinião dessa pessoa. Então, se ela está defendendo o ponto de vista dela sobre algo relevante, importante, é verdade, que todo mundo deveria se importar com a preservação do meio ambiente. Mas essa pessoa é que está trazendo isso, esse autor aí, que a gente não sabe quem é. Então, o texto é o quê, gente? Dissertativo. Ele está dando o ponto de vista dele sobre esse texto. Ou, perdão, sobre esse tema. Defendendo o ponto de vista dele. Inclusive, um ponto de vista muito interessante. E que deveria ser um ponto de vista comum a todas as outras pessoas que vivem em sociedade, que vivem na natureza e no meio ambiente. Enfim, tá? Tanto é que, ao final, ele dá até umas orientações. Ele está tanto defendendo o ponto de vista dele que ele está dizendo assim, ó, vamos pensar nisso aqui, façam isso, isso e isso, tá? E aí, no segundo quesito, muita gente errou porque não leu o que foi pedido. Pensaram, a maioria de vocês que fizeram essa atividade, alunos, tá? Não só dessa turma, mas teve outra turma que fez também, vocês pensaram que esse segundo quesito ele estava replicado, que era a mesma coisa do primeiro, porque é o mesmo texto do primeiro. Mas o enunciado diz, qual a tipologia presente no último parágrafo desse texto? Ô, professora, então quer dizer que o mesmo texto, acho que foi Sara que me perguntou isso, né, quando eu trabalhei esse assunto. Se não foi, se eu estiver equivocada, Sara, pode me dizer, mas eu lembro que foi você que perguntou, então pode ter mais de um, né, mais de uma tipologia, mais de um gênero no mesmo texto? Pode, mas vai ter um que vai ser predominante, que vai ser mais óbvio, que você consegue perceber pelo todo do texto que é aquela tipologia, que é uma dessas que eu falei. Mas o fato é que, nesse mesmo texto, que a gente identificou como sendo um texto dissertativo, porque a pessoa está defendendo o ponto de vista dela, no último parágrafo, olha o que ela diz. Portanto, um conselho deveras importante. Ao invés de jogar o lixo, seja um papelzinho de bala, ou uma anotação de um telefone nas ruas, guarde-o, olha a orientação, gente, olha o verbo no imperativo, guarde-o no bolso e atire somente quando encontrar uma lixeira, ou seja, guarde-o, atire, de jogar, né? Seja um cidadão consciente, seja, não jogue, orientação, dizendo, faça, não faça, vá por aqui, tome duas colheres desse remédio, tome de 2 em 2 horas, percebam os verbos imperativos, né? Isso faz parte da tipologia injuntiva. Então, o último parágrafo, em específico desse texto, é predominante só no último parágrafo, a tipologia injuntiva. Foi isso que eu perguntei. E aí, muita gente deve ter colocado a mesma resposta pensando que era a mesma questão e não leu o enunciado corretamente. Certo? Então, esse foi o segundo. E aí, os outros vão ficando ainda mais fáceis. No texto 2, porque as duas primeiras questões eram sobre o texto 1. No texto 2, está trazendo informações para a gente, ó. Os relatórios indicam que o desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação, aí ele vai trazer dados estatísticos, vai dizer quais são os maiores problemas apresentados pela ONU. Então,
tudo isso são informações para a gente compreender uma situação. Quando o texto está passando uma informação, qual é a tipologia mesmo? Expositivo. Texto expositivo passa informação. Imaginem vocês foram a... Tem tudo a ver eu perguntar isso agora. Vocês foram à exposição de Van Gogh no Rio Mar? Gente, linda exposição. Linda, linda, linda. Eu realmente nunca tinha ido a uma exposição imersiva. Não é nada demais, não, tá, gente? Não é coisa do outro mundo, não. Tem gente que cria uma expectativa tão louca, né, que chega lá e se frustra. Mas muito interessante. Muito, muito, muito. Gostei demais. Quando a gente vai a uma exposição, independente dela ser imersiva ou não, de Van Gogh ou não, tá? A gente vai lá e a gente obtém informação sobre aquela coisa que está sendo exposta. Não é verdade? Pode ser um objeto, pode ser sobre um artista. São informações sobre isso. Por isso, gente, ó, exposição. Dá para criar esse link para não esquecer mais, tá? Então, nas exposições, a gente vai para uma exposição de pintura, de artes plásticas, uma exposição de música. A gente vai receber informações sobre isso, certo? Calma que o compartilhamento foi errado aqui. Tá, vamos lá, seguindo o fluxo aqui. Então, gente, voltando aqui, a gente estava na expositiva que passa informação, beleza. Aí aqui vai ficando cada vez mais fácil, a gente só precisa ler o começo. Ficar sentada à mesa a ler o diário. Pode ser narração ou descrição, porque está contando aí algo que estava acontecendo. Mas vamos continuar um pouquinho. O diário de notícias já está especificando que não é qualquer diário, está dando uma característica aí. No seu roupão de manhã de fazenda preta, ou seja, não era qualquer roupão. Olha a descrição do roupão. Bordado a sutache, com largos botões. Eita, gente, tem muita descrição desse roupão. Tem descrição do diário, que não é qualquer diário, é um diário de notícias, né? E está falando agora na sequência sobre um cabelo louro. Ou seja, está dando outra característica ao cabelo. Portanto, descritivo. É predominantemente descritivo. Professora, é porque quando eu li eu também percebi que tinha um pouco de narração. É bem pouco a narração que tem nesse fragmento comparado à quantidade de descrições que tem. Por que eu estou falando isso? Porque vai ser muito comum, gente, a presença da narração e da descrição no mesmo texto. Quase todo texto narrativo tem pequenas descrições das personagens, do espaço, naturalmente. Para dar veracidade ao que você está contando, né, para enriquecer de detalhes, você vai dar caracterizações. Mas um texto narrativo ele tem um compromisso de contar uma história, que ele não está contando uma história com meio e fim. Nesse fragmento, ele está mais dando descrições sobre as coisas que ele menciona do que contando uma história. Portanto, descrição. Aqui, gente, conta uma história claramente, enorme, inclusive, né? No dia seguinte, fui à sua casa, está em primeira pessoa. Ela não morava no sobrado como eu, ensino a casa, vai contar o que aconteceu, tal. Portanto, narração. Certo? Por último, não vou precisar nem explicar. Receita. Coloque uma xícara, depois 2 colheres de sopa de manteiga, faça isso, depois você insira a manteiga na panela, em seguida acrescente o creme, quando estiver homogêneo, acrescentar o cacau, faça isso, faça isso, faça isso, texto injuntivo. Gente, isso é muito importante que fique claro para vocês. A gente vai começar, a partir de agora, a produzir textos, né? A gente vai ter uma oficina que eu pensei numa oficina só para vocês, montei propostas só para vocês de textos narrativos. Eu vou explicar isso no nosso segundo bloco. E aí a gente começa, vocês vão começar a ter uma entrega mais profunda. A ideia é essa. Portanto, que vocês entendam quais são os elementos que compõem o texto, né? Quais são as tipologias. Eu agora vou trabalhar só com a tipologia narrativa. Então, sempre pensar, eu preciso escrever um texto que conte uma história, de acordo com a proposta. Daqui a pouco a gente vai para a dissertativa, então vocês têm que saber qual é a função da dissertativa, e assim sucessivamente. Certo? Finalizamos a correção, eu vou liberar vocês, são exatamente 6h40, 6h50 a gente volta, 10 minutinhos, e a gente volta com um pouquinho mais de redação, final de literatura. Até já. Amores, vamos voltar. Vamos, que o nosso tempo é curto. No instante vai passar esses minutinhos finais aí. Se cheguem, cadê vocês?
Vamos voltar. Eu fico olhando para essa tua cama aí, Louise, vontade de pular nessa cama e já deitar, já me preparar, me organizar, né? Porque quando chega assim, final da noite, a gente já cansado, eu fico vendo, ó, na de Lelê também. Vocês estão no quarto, né? Provavelmente. Que é lógico que a cama não vai ficar nem na cozinha, nem no banheiro, nem na sala. Mas olhando assim, eu fico já com vontade. Eu, inclusive, não gosto de dar aula quando eu estou no quarto, apesar de lá eu ter o ar-condicionado, né? Eu estou no calor aqui, no ventilador, porque vocês estão vendo aí meu cabelo voando, porque me dá uma preguiça, minha gente. Mesmo eu ficando, né, dando aula ativa, mas fica aquela coisa que você fica ali na cama, já quer deitar. Alguém é assim feito eu, preguiçoso? Não. Preguiçoso assim, né, gente? Aí tá ali na cama, né? É logo se esparramar. Bem, é, deixa eu contextualizar aqui, gente. Deixa eu voltar também. Vimos alguns aspectos da redação, né? E vamos finalizar essa parte de redação com as orientações que eu vou dar para vocês sobre. Deixa eu fechar aqui essa atividade. Aqui. Sobre uma nova pasta que eu liberei para vocês, uma subpasta, ou foi uma nova pasta? Foi uma nova pasta mesmo. Que eu liberei para vocês hoje sobre a oficina de redação, tá? Como eu identifiquei que vocês tinham, que vocês precisavam exercitar coisas básicas na construção de um texto, e eu estou dizendo isso pela maioria, tá? Nessas 3 redaçõezinhas que vocês fizeram, eu resolvi começar estimulando a criatividade de vocês e o treino com a escrita, antes de chegar numa escrita mais elaborada, que é o texto dissertativo, que é o que a gente vai trabalhar inevitavelmente em todo o segundo semestre, tá? Segundo semestre é dissertação. Então, antes da gente chegar nesse tipo de texto, porque é uma tipologia, né, que envolve aí um mecanismo de habilidade maior, porque aqui na narração é mais criatividade. Eu preciso que vocês exercitem mais a escrita de uma maneira espontânea, tá? Pelo que eu consegui observar das entregas dessa turma, a turma precisava dessa desbloqueada, dessa construção, desse exercício, né? De algo que muitas vezes é tão doloroso para vocês, porque normalmente quando a pessoa não gosta de escrever, é uma confusão, né? Ai, meu Deus, eu tenho que fazer uma redação e é aquela tempestade no copo d'água. Então, pensando em tudo isso, pensando em facilitar a vida de vocês para a absorção dos conteúdos que eu vou apresentar ainda, eu resolvi fazer o seguinte: estamos já em abril, né? Temos aí, que é o final de abril, vamos ter basicamente maio, esse finalzinho de abril, maio e junho, que é o primeiro semestre, tá? Basicamente, porque depois já vinha o segundo semestre, que tem um intervalozinho aí de julho, né? Que todo mundo tem férias na escola, aqui a gente tem um recessozinho, e aí começa o segundo semestre, que é a partir de agosto. Pensando nisso, eu disse assim, pensando em todo esse contexto, eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma oficina criativa, de maneira que os meninos possam se engajar mais com a escrita, possa ser mais prazeroso, né? Minimamente, porque quem não gosta de escrita tem que desenvolver habilidades técnicas para escrever. Porque aqui não é sobre gostar, né? Você na escola não vai estudar história porque você gosta ou não de história, você tem que estudar. É a mesma coisa com texto. É lógico que quando a gente gosta, fica mais fácil, a coisa flui melhor. Mas ninguém é obrigado a gostar. Mas vocês necessitam praticar, porque isso vai melhorar a vida estudantil de vocês em todas as disciplinas, inclusive em português, que é a disciplina mãe, vamos dizer assim, né? Português é a disciplina mãe e matemática é a disciplina pai. Importantíssimas. Pensando nisso tudo, eu liberei um material para vocês hoje, aqui, que eu vou abrir e vou explicar agora. E você já tem 4 produções certas para fazer. Como assim, professora? Está passando 4 redações para casa hoje? Não! É uma redação por vez de 15 em 15 dias. Mas elas já vão estar aí. Eu já estou disponibilizando as 4 propostas para vocês. Certo? É isso que eu estou falando. E hoje eu vou explicar como é que isso vai funcionar e a gente vai falar sobre a primeira proposta de redação, que é a primeira que vai para casa hoje, a partir de hoje, que é dia 19, e vocês têm até dia 25, que é a próxima terça, para me entregar essa redação naquele mesmo esquema, mandando para o e-mail, dentro do prazo. Quem não mandar dentro do prazo, eu vou ser ainda mais rigorosa agora, porque vocês já passaram por esse processo aí de experiência comigo, 3 meses já deu para se familiarizar, a maioria que já entregou as 3 redações, já recebeu corrigida, tudo certinho. Então, agora eu vou começar a ser ainda mais rigorosa.
ou melhor, se eu não estava sendo em alguns pontos, agora eu vou passar a ser, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre essa oficina de redação, que ela é toda voltada para os textos narrativos, é que eu selecionei um gênero textual para cada proposta, para diversificar, para que vocês tivessem experiências diferentes. Então, não é só faça um texto narrativo. Esse, por exemplo, a primeira proposta de vocês agora é que vocês façam um conto de aventura, né? Que vocês tragam uma ação para esse texto, né? Uma aventura, uma coisa que vai ser vivida de uma maneira diferente, com muita ação, com muita novidade, com muita surpresa. Então, vocês vão entrar dentro desse universo desses gêneros textuais, mas todos os gêneros que eu coloquei aí são narrativos, beleza? Quais são as orientações prévias? Vou reforçar aqui, aula gravada, ainda bem que eu tenho essas aulas gravadas também, porque às vezes os pais dizem, mas você comentou isso mesmo? Mas em sala de aula, diga, assista lá na gravação, não. Peça para o seu filho assistir de novo a gravação. Essa é a parte boa de aula gravada, tá? Especialmente, né? É boa também porque vocês podem assistir mais de uma vez, mas é boa para assegurar que eu dei os recados e que vocês muitas vezes não seguem. Então, prestem atenção, porque eu vou ser mais rigorosa a partir de agora. Todas as redações que vocês vão produzir, que são da narração, que é a nossa oficina criativa de redação, tem que ter discurso direto, tem que ter diálogo, certo? As redações que são enviadas fora do prazo, elas ficam sem correção. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, vou repetir, tá? Eu já falei isso em todas as outras, mas eu abri algumas exceções, a partir de agora eu não vou abrir. Afinal de contas, normalmente vocês têm uma semana. Dificilmente alguém fica doente em uma semana. E quando fica, esse pai comunica também, tá? Então, todas as redações devem ser enviadas dentro do prazo. Ah, mas eu enviei logo no dia seguinte, porque eu tive um probleminha tal. Zero. É sem correção, eu não vou nem abrir. Já vou mandar um e-mail para você retornando sem correção, tá? Então, redações enviadas dentro do prazo, como qualquer atividade na escola que tem um trabalho para entregar, tem que entregar dentro do prazo. O mínimo de todas as produções que vocês vão fazer é de 20 linhas e o máximo é de 30, seguindo a mesma coisa que a gente já vinha fazendo. A escrita redacional deve ser feita somente em um lado da folha. Se ela ainda me empolguei, eu gostei muito do gênero e do tema, aí deu uma folha e meia. Não pode, gente. Tem que ser 30 linhas o máximo e tem que ser num laudo só, como seria em qualquer prova que vocês fossem fazer. Tá? Não é um trabalho isso que vocês vão fazer, uma redação. A redação ela é feita de um lado só. Beleza? E é óbvio, eu não coloquei aí nessas orientações prévias, porque vocês já sabem mais do que ninguém, porque vocês já fizeram 3 redações aqui comigo, vocês já estão familiarizados com isso. Vocês só vão enviar o original, não podem enviar nenhuma foto, nenhum arquivo que a redação esteja escrita a lápis, então tem que ser de caneta, ou preto ou azul, não pode ser cores misturadas, e o preto e azul de cores básicas, caneta Bic, por exemplo, é uma caneta básica, tá? Não é necessário enviar rascunho, é só o original, certo? E se a redação não tiver cabeçalho, eu informo isso em todas as orientações aqui desse arquivo. Sempre tem, ó. Só será corrigida a redação que tiver cabeçalho. Vou aumentar aqui para vocês verem bem junto comigo. Só será corrigida a redação que tiver cabeçalho. Certo? Muita gente, nessa última redação agora, me enviou redação sem cabeçalho e eu corrigi. Não vou abrir essa sessão mais, porque eu estou capacitando vocês para que vocês possam fazer qualquer prova, qualquer concurso, para que vocês se deem bem no vestibular seriado, e aí eu não posso ficar admitindo erros que eu venho informando em toda a aula, que não pode. Então, lembrem que eu vou ser mais criteriosa, certo? Mandem sempre a redação a tempo, porque se vocês esquecerem alguma coisa, vocês têm tempo de reenviar dentro do prazo. Então, a estratégia, gente, não é para deixar para enviar no último dia. Pensem comigo. Se você deixa para enviar no último dia, eita, agora que eu vi que eu não botei o cabeçalho, vou ficar sem correção. Não, mas dá tempo, eu vou colocar aqui, agora eu vou tirar um novo arquivo, uma nova foto, vou mandar para a professora. Vai dar tempo. Dentro do prazo. Do contrário, zero. Vocês precisam seguir as orientações padrão, certo? Bem, explicado tudo isso, que são as orientações, né, prévias, vamos para a nossa primeira proposta. Lembrando que a ideia aqui é trabalhar criatividade. É lógico que eu vou trabalhar tudo, eu vou ver se vocês estão conseguindo fazer bem os parágrafos, depois da última aula que nós tivemos aí, da última produção, né, que vocês copiaram o texto reorganizando os parágrafos. Eu vou observar tudo, naturalmente. Mas o foco da gente aqui é nesse trabalho da coesão e da coerência na construção do texto de acordo com o que está sendo pedido. Certo?
E lembro que a partir de agora, como eu tinha explicado no início da aula, vocês vão receber a correção normal, com todas as minhas observações, como você já vem recebendo, né? No que está errado, eu grifo, mostro e tal. E vocês vão receber uma tabela, nesse mesmo arquivo que vocês vão enviar à redação. Quando eu mandar para vocês corrigidos, vocês vão receber uma tabela no que é que vocês precisam melhorar. Ou seja, por que você chegou àquela nota ali de 7, de 6 ou de 5, né? Então, vai estar lá ao lado alguns pontos que eu destaquei que você pode melhorar, ou que você tem de positivo, certo? Então, está lá dizendo, o aluno demonstrou domínio da coesão e coerência. Aí vai ter lá, sim, parcialmente, não. Se está parcialmente, é mais ou menos, você precisa melhorar a coesão e a coerência, que a gente acabou de trabalhar e vocês já sabem o que é. E essas coesões erradas, de alguma forma, ou as incoerências, eu vou apontar no próprio texto. Trecho incoerente, vocês já sabem que funciona assim. Não tem sentido essa parte, não é essa partícula, é essa. Aí vocês vão saber, ó, tá vendo aqui a avaliação que a professora fez? Dessa minha produção é por isso. Então, a partir de agora, vocês vão receber, como eu tinha dito, uma correção mais detalhada, para dar ainda mais suporte para que vocês identifiquem erros e melhorem, tá? Bem, finalmente explicado tudo isso, essas pequenas mudanças que agora a gente começa a se aprofundar, mergulhar na redação, nessa disciplina, a gente vai entender aí a proposta de redação do ponto de aventura. Então, um grupo de piratas, a ideia é, gente, tem que seguir a proposta. Um grupo de piratas é surpreendido por uma forte tempestade. Isso é a contextualização, prestem atenção. Vocês vão escrever a partir disso. Um grupo de piratas é surpreendido por uma forte tempestade. Eles enfrentam ondas gigantescas em alto mar e temem perder todo o tesouro que haviam saqueado de um navio cargueiro. Ou seja, havia um navio cargueiro que estava carregando, cargueiro de carga, estava carregando esse tesouro, né, com bastante ouro, e esses piratas vieram, roubaram, estavam fugindo, indo embora em alto mar, só que aí veio uma tempestade. Aí, olhem as questões que eu trago para que vocês façam a redação desse contexto. Tem que ser com piratas, que tinham a carga lá que eles roubaram todo o tesouro de um outro navio. Tem que ter essa contextualização. A história que vocês vão contar tem que ter a ver com isso. Quem não seguir a proposta, zera imediatamente, lógico. Então, olha as perguntas que eu trago para vocês responderem isso no texto, na elaboração do texto. Como os piratas reagiram? Né? Eles estavam lá enfrentando ondas gigantescas, podendo perder. Então, eles reagiram. O que eles fizeram? Né? Apareceu algum personagem para ajudá-los? Você vai deixar isso claro no seu texto, se sim, se não, se apareceu quem foi. Você que vai dizer. Eles conseguirão preservar o tesouro? Você vai contar essa história, principalmente no final. Né? Se esse tesouro vai ser preservado, se não, essas ondas acabaram engolindo ao final do seu texto. Eu estou supondo aqui qualquer coisa. Vocês é que vão criar, gente. É uma oficina criativa. Vocês vão ler isso com calma, vão tentar elaborar uma história totalmente fictícia, imaginária, lógico, né? E entregar isso no texto, certo? Ao produzir seu texto, não se esqueça de evidenciar as ações e os perigos dessa aventura, porque é isso que vai conferir ao texto ser um texto de aventura. Tá? Então, dê detalhes das ações que aconteceram, como os piratas se viraram, o que foi que aconteceu, se chegou alguém, se não chegou e como foi, quais foram os perigos que eles correram, vocês têm que deixar isso claro. Imagine que vocês estão assistindo Piratas do Caribe. É um exemplo lá. Tá? Que eu estou citando aqui que eu me lembrei dos piratas. Lembre-se de dar um título bem expressivo, ou seja, tem que ter título, obviamente. Um título bem expressivo é um título criativo que esteja alinhado com o que você vai criar a sua redação. E uma coisa importante procure valorizar também o final da sua história. O final da história, porque a pessoa quando está lendo, né, o leitor se surpreendeu. Eu estou lá lendo, que no caso a leitora vai ser especificamente eu, dessa história aí, né, no primeiro momento. E aí eu estou lendo lá, eu estou esperando o final que tem a ver com o que você veio trazendo, dessas ações, desses perigos, de tudo que eles passaram em alto mar, eu estou querendo saber o final. Então, traga um final surpreendente, tá? Traga um final coerente com o que você foi descrevendo, mas de uma maneira bem criativa. A ideia é trabalhar a criatividade. Falando de novo isso é muito importante, tá? Isso vai ajudar muito a vocês no quesito destravar a escrita da redação. Vai melhorar, pelo menos. Se ela ainda continua sem gostar, vou fazer isso que eu tenho que fazer. Beleza. Faz parte do processo. Vocês não têm que gostar, já expliquei. Mas isso vai ajudar a facilitar
esse entrave que muitos de vocês têm com a produção de texto, certo? Então, o mínimo é 20, o máximo é 30, e só será corrigida a redação que tiver cabeçalho. Aí eu estou colocando uma imagem só para dar uma ajudinha, né? Um outro texto, para dar uma ajuda aí nessa imaginação de vocês. Lembrando que toda proposta dessa tem um prazo de começar a ser feita e de finalização, tá? Não deixem para enviar essas redações no último momento. Quem enviar no último momento, enviar sem cabeçalho, com algum problema, gente, vai ter que arcar com prejuízo. Estou avisando a aula gravada, graças a Deus, tá? E aqui eu já liberei as outras propostas. Lembrando que cada proposta é para ser feita no seu período. Professora, eu gosto de escrever, eu escrevi a primeira, eu já estou com acesso à proposta da segunda, posso começar? Pode, você não vai precisar enviar, você só vai precisar enviar para mim ela produzida no período de 3/5, que é 3 de maio, a 9/5. Mas você pode ir fazendo, porque você já tem acesso aí a todas as propostas. Você já pode ir lendo, se familiarizando, tá? Essa segunda proposta é sobre um conto de fadas moderno, tá? Que eu dou aqui também umas orientações bem, bem legais, bem diferentes, vocês vão ler depois com calma, e a gente vai trabalhar uma por uma, tá, gente? Quando for o momento da segunda redação ativa, aí eu vou trabalhar com vocês. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui na proposta da segunda redação e tal. Mesmo que alguém já tenha se antecipado, né, já tenha lido, já tenha começado a fazer. Aí é com vocês. Mas cada redação é no seu período. A terceira proposta é um conto comum, tá? Falando sobre a mulher de antigamente e a mulher contemporânea. Certo? Vocês vão entender, é uma personagem que viaja no tempo. Ela viaja no tempo. É uma coisa também... Percebam que envolve muita criatividade, muita imaginação, para que vocês consigam desenvolver bem isso. E a quarta proposta é um gênero textual crônica, que antes da gente trabalhar, que é só no dia 31/5, antes de vocês produzirem isso, eu vou falar um pouquinho sobre a crônica especificamente. Sobre o ponto, a gente já vem falando, que são os elementos da narrativa, que tem que ter narrador, personagem, tempo. A crônica também, mas a crônica tem algo específicozinho que eu vou trabalhar antes de vocês produzirem, tá? Cada redação dessa, cada proposta, vou dizer pela última vez, está relacionada a um período de entrega. Então, pelo amor de Deus, não venha. Eu confundi. Eu fiz a segunda proposta no lugar da primeira, vai tirar 0. Tá? Como se a sua primeira proposta inexistisse. Eu não vou corrigir a sua segunda como sendo a primeira, não vai ter correção. Tá? Por isso que eu estou explicando tudo isso, e aqui, no próprio material, está tudo muito claro. Estou falando tudo o que pode acontecer, de confusões da cabeça de vocês, para que elas não aconteçam. Gente, tá claro tudo isso que eu expliquei? Tá tudo certo? Vocês gostaram dessa ideia da gente trabalhar a criatividade primeiro? Vocês estão entendendo a lógica de como vai funcionar? Vocês vão produzir mais, vocês vão entregar mais. A ideia é que vocês desenvolvam minimamente o prazer por criar as histórias de vocês. E, para finalizar essa parte, eu quero fazer um pedido especial, tá? Um pedido bem especial para vocês. Eu quero fazer. Encarem essas redações da nossa oficina criativa de redação como um concurso de redação que vocês estão participando, de criatividade, para que seja selecionado o melhor texto, porque eu vou fazer isso, tá? Não é um concurso que você não tem uma premiação, mas vai ser um concurso. Quando a gente encara assim, a gente enxerga o que a gente vai produzir de uma maneira diferente. É a primeira coisa que eu quero que vocês façam. Então, eu estou participando, não é uma redação que eu vou dar para receber uma mera nota. Não, vai ser uma redação que eu vou estar me desafiando, vendo se a minha redação pode vencer a do meu colega, por exemplo. Se o meu texto foi tão criativo, tão diferente, que ele venceu todos os outros de quem produziu com esse mesmo tema. A ideia é essa, tá? Essa redação, de fato, ela vai ser selecionada. Todos esses textos da oficina criativa, eu vou selecionar um, tá? Ou 2, porque podem ter 2 que tenham a mesma nota e que tenham sido muito diferentes e muito interessantes, para trazer aqui para a gente compartilhar com a turma, tá? E vão ser textos que eu vou guardar aqui na memória do CPLR para que eu possa trabalhar, inclusive, em outras turmas. Então, vocês vão auxiliar o trabalho de outras pessoas. Assim como eu tenho redações de Lelê bem antigas, eu tenho redações de Davizinho bem antigas, né? Das redações que eu chamava aqui de redação selecionada. Lembra, Lê? Tenho muitas redações deles aqui, porque são textos que eles produziram, que ficaram muito bons. Eles fizeram a reescrita, depois ajustando o que eu pontuei, e eu tenho textos, vocês, por exemplo, o texto de vocês, o seu, Lele, o de Davizinho, o de Pietra, eu tenho de Pietra também. Eu ensino para as outras turmas, eu digo, olha, outros alunos que estavam no lugar de vocês, que são os alunos mais novos, da Isolada, eles produziram isso aqui, eles fazem, meu Deus, eles chegam 2 mil com o texto de vocês. Fui mesmo, tia Laís.
que essa pessoa passou, eles ficam curiosos, né? Então, os textos reais que vocês produzem, né, de pessoas novas, tanto quanto as outras que estão chegando, inspiram essas pessoas, vejam a importância disso, tá? Então, caprichem nessa escrita, eu espero que realmente vocês se envolvam mais, que vocês correspondam aos prazos, né? Que vocês entreguem tudo direitinho. Qualquer dúvida, gente, podem falar comigo no WhatsApp. Toda vez eu reforço isso, quase nunca sou procurada. Então, eu estou imaginando que está tudo certo. Precisou tirar alguma dúvida, me aciona no Zap. Pode ser no nosso grupo, se for algo mais coletivo. Se for algo mais particular, fala comigo. E não deixa para enviar de última hora. Tranquilo? Finalizamos redação. Como eu disse a vocês, foi quase tudo redação, porque a gente teve a avaliação hoje, né? A autoavaliação de... Ai, meu Deus, foi o quê? De inteligência emocional. Inclusive, aconselho, quem não fez, porque chegou depois, porque, né, Joaquim ainda conseguiu fazer. Ele chegou depois, mas conseguiu fazer. Mas Pietra, que não fez, e quem faltou deve assistir a aula. Não deixem de fazer o teste, a autoavaliação de inteligência emocional, que eu apliquei no início da aula. O link está lá na agenda. É muito importante que todos façam, certo? E para quem não conseguiu pegar aí a aula, assiste a aula gravada, que eu vou liberar amanhã, assim que terminar de baixar e der tudo certinho. Bem, deixa eu respirar, que eu estou falando sem parar, naturalmente, e ir para a parte de literatura. A gente viu previamente, tá? Próxima aula a gente começa com literatura, tá, gente? Na próxima aula a gente vai dar mergulhos, que é o termo que eu estou usando aqui hoje, mais profundos em literatura. A gente começou estudando esses aspectozinhos aqui, só para relembrar, tá? Sobre o que é literatura, qual é a função da literatura, né? A função da literatura não é uma disciplina, não é ser só uma disciplina. Literatura também é uma disciplina. Tanto é que eu estou trabalhando aqui com vocês. Né? Isso é uma aula de português, de literatura, portanto, se trabalha também. Mas a literatura, ela tanto existiu, ela começou a existir desde que os portugueses chegaram aqui, né? Que é a literatura que esses portugueses produziram quando estavam em solo brasileiro, que é a primeira escola que a gente vai estudar, inclusive, que é aqui em Tismo, mas ela existe como um movimento de arte mesmo, tá? Então, a literatura, ela não serve somente para ensinar, muito pelo contrário. É por meio da criação literária que surge uma didática de ensino sobre isso. A gente vai refletir sobre essa produção, sobre essa arte. A mesma coisa a língua portuguesa, né? A língua portuguesa não é só para ser ensinada. A gente fala, a gente depende da língua portuguesa, no nosso caso, né, brasileiros, para nos comunicarmos. Então, língua portuguesa não é só para ser ensinada, é para a gente falar no dia a dia, para a gente se comunicar. Tá? Literatura é arte. E na disciplina de literatura, a gente cria metodologias de ensino sobre essa arte aqui. A gente vai analisar essa arte e mostrar para os alunos quem foram os autores de referência, quais foram as produções deles. Então, isso é muito importante que fique claro, tá? Sobre esses aspectos iniciais. Aí a gente viu, só relembrando, a diferença entre texto literário e não literário. Grosso modo, o texto não literário é o que mais a gente entra em contato no dia a dia, de uma maneira geral, tá? Que são textos mais informativos, objetivos, quando a gente comunica algo a alguém, de uma maneira objetiva, dá um recado, né, escuta uma notícia, isso são textos não literários. O texto literário, ele é um texto em que a palavra, ela brinca no texto, em que existe multiplicidade de interpretação para essa palavra. Então, uma determinada palavra, que no texto não literário, o significado é bem específico, no literário, essa palavra pode significar várias coisas, pode mudar aquele contexto, tá? Então, exemplos de textos literários são romances, alguns contos, né? Poemas, letra de música, é um texto literário, em que a palavra tem uma conotação diferente, foi isso que a gente viu. Então, seria a diferença assim, principal. Lembrando que a gente viu passo a passo aqui, nesse quadro, nesse mesmo material, né? Tem também no nosso Padlet, eu liberei um vídeo, vocês mesmos escreveram um pouquinho sobre essa diferença de texto literário e não literário, está tudo lá no Padlet, quase que não sai, registrado, e vocês podem voltar lá para consultar sempre que precisar, tá? Então, a gente viu isso aqui, né? Eu citei um exemplo de um texto literário, que é o texto Asa Branca,
que na verdade é uma letra de música, é um poema que foi musicalizado, tá? Porque a letra de música e o poema, eles são feitos em versos. Então, a gente vai dizer que é letra de música depois que ela é musicalizada. Tem algumas produções que elas são feitas para serem musicalizadas, para ter uma música acompanhando. Por isso que a gente chama de letra de música. Mas a ideia da letra de música e do poema é a mesma, gente. Tem literariedade, tá? Então, é uma letra de música de Luiz Gonzaga, mas a gente também pode dizer que é um poema, porque é um poema lindíssimo, que é bem conhecido aqui no Nordeste, inclusive, certo? E aí, eu coloquei vocês para assistirem lá no Padlet também, a gente comentou um pouquinho sobre os gêneros literários. Não é gênero textual, porque o gênero textual, conto, crônica, carta, bilhete, é, texto de opinião, não, são gêneros literários. Então, tem o gênero lírico, né, que recebe esse nome justamente porque antigamente era acompanhado pelas liras, né, que é um instrumento musical, né, que tem o eu lírico, que tem sentimentalidade, que é acompanhado por música, tem rima, métrica, normalmente são os poemas, tá? O gênero dramático, tá? E o gênero dramático aí a gente tem, por exemplo, o teatro, textos que são escritos em teatro. Vocês leram Alto da Compadecida, é do gênero dramático, certo? A gente tem o gênero épico-narrativo, que o épico hoje em dia está bem escasso na produção. A gente tem mais o narrativo, tá? Que são esses que eu citei ainda há pouco. Todos os gêneros narrativos, ó, conto, crônica, eles são também gêneros textuais, mas eles se enquadram nesse tópico aí de gênero literário, que é o gênero narrativo, tá? E tem aqueles grandes feitos heróicos, né, que são histórias mais antigas, por isso que eu disse que não é uma coisa muito comum da gente ter hoje na nossa sociedade contemporânea, essa produção do gênero épico. O gênero épico, né, e as epopeias, elas eram escritas em versos, vê que loucura, gente, não é lírico. Era escrita em verso, parecido com lírico, mas contavam histórias dos grandes heróis, da mitologia e tal. Então, o gênero épico e lírico e narrativo, perdão, eles entram no mesmo bolo de análise aí, tá? São esses dois gêneros juntos. E a gente tem, cadê? O gênero, são esses três. Eu é que já ia passando para outro. Então, é o lírico, dramático e o épico narrativo, tá? Temos esses três gêneros literários principais. Bem, visto isso, tudo, e já se encaminhando para o final, deixa eu pegar aqui, tá, gente? Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui o outro quadro. Tá. Peraí que eu estou abrindo outro quadro. Aguardem um pouquinho. Foi. Vocês vão receber... vocês vão receber, não. Já está carregado na nossa agenda Na nossa agenda, não. Na nossa plataforma do Classroom, muitas coisas sobre as escolas literárias que a gente vai estudar. Deixa eu ampliar aqui o quadro, tá? E compartilhar com vocês. Tá, vamos lá, abrir, viu, gente? Foi um ano aqui, mas eu consegui abrir. Peraí. Foi, me digam aí se vocês estão vendo. Sim? Nesse quadro aqui, que na verdade não é um quadro branco, é um quadro negro, né? Que o fundo é preto. A gente vai estudar por aqui boa parte das escolas literárias que a gente vai trabalhar. Né? Vocês vão receber sempre o material que, como eu já disse, boa parte deles já estão liberados para vocês lá no Classroom, vocês podem ir olhando na parte de escolas literárias, onde tem literatura, tá? E a gente vai entender melhor como é que quando iniciou, né? E quais foram os tipos de produções literárias que a gente teve desde o descobrimento do Brasil até bem dizer hoje, tá? E essas produções literárias, né, especialmente as de antigamente, porque depois do modernismo, que é a última escola literária que a gente estuda, né, tem o modernismo, o pós-modernismo, a produção literária contemporânea, o que a gente tem de produção de hoje, dos artistas de hoje, por exemplo.
Mas a gente vai ver que o formato de estudo didático de literatura é por meio das escolas literárias. E o que são escolas literárias, que é o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês hoje. Preste atenção. Meu papel hoje é fazer vocês entenderem isso. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram os povos originários aqui, beleza? Estavam todo mundo aqui, ó, pelado, caçando, vivendo bem, todo pintado, né? Lá com o pau-brasil, que tem a tintinha vermelha, que vem do pau-brasil, era assim que os índios se pintavam e tal, tudo certo, caçando, sobrevivendo, mas eles tinham a cultura deles, as crenças deles, e aí os portugueses estavam no período lá na Europa das grandes navegações, vocês já devem ter ouvido falar isso em algum momento em história, literatura tem muito de história, vocês vão ver, e aí, esses portugueses, num determinado momento, erraram o caminho, ó, gente. Ô, inocente, pensando que a gente é inocente, né? Erraram o caminho. Iam para as Índias, mas, meu Deus do céu, bateram um ano no Brasil, que nem era Brasil, gente, eram terras desconhecidas. Tá? Brasil é um nome que surgiu depois. O primeiro nome foi Ilha de Veracruz. Eles chegaram aqui numa determinada ilha, num determinado local do litoral e deram esse nome. Bem, o fato é que eles chegaram aqui, né? Eles tinham cultura completamente diferente dos povos originários que viviam aqui, e, gente, eles chegavam nesses locais, né, eles como metrópole, eles chegavam nessas terras para colonizar. Por isso que a gente chama o Brasil, por um bom tempo, foi colônia de Portugal, porque eles chegavam para colonizar, ou seja, para ser dono dessa terra. Eles eram a metrópole, quem detinha poder, quem estava lá nas navegações, com todos os instrumentos de tecnologia daquela época, e ia para esses lugares, no mundo inteiro, nas Américas, para o quê? Para se apossar, para explorar aquele lugar. Isso eles fizeram com vários lugares, eles foram para as Índias, tá? Por isso que os povos daqui foram chamados de índios, a gente vai chegar lá. Eles foram para as Índias, eles foram para a África, vários pontos da África, e já tinham escravizado um monte de povos desse lugar aí, desses lugares que eles foram, essas outras colônias. A gente só foi mais uma das colônias de Portugal. O fato é que quando eles chegaram aqui, gente, eles foram descrever essas terras para a galera que estava lá, a coroa portuguesa, né? O rei, rainha, a galera topzeira lá, né? Tava querendo saber, e aí, você chegar, extrair ouro, conseguir achar materiais preciosos, porque nessa época, a procura, tanto da Espanha quanto de Portugal, eu estou falando de Portugal porque foi quem chegou aqui para colonizar, tá? Existem aí estudos que os espanhóis já tiveram aqui antes, mas quem colonizou foi Portugal. E aí, essa galera chega aqui descrevendo essa nova região, né? Erraram o caminho, mentira, tá? Alguns livros de história vão dizer que eles erraram o caminho, mas é mentira. E eles chegaram aqui para explorar tudo que tinha. O primeiro foco deles era o quê? Vamos achar ouro e prata, que era o que todo mundo nessa época procurava, porque isso dava o que, gente? Dinheiro, obviamente. Eles queriam enriquecer. Estava todo mundo lá na Europa em período de navegação. Vamos explorar o mundo, vamos ver o que dá para fazer. Eles eram as potências mundiais. Então, beleza. Chegaram aqui, gente, encontraram ouro e prata, encontrou um monte de gente nua, bem diferente, né? Se espantaram ao chegar aqui e viram uma terra vastíssima, com fauna e flora abundantes, né? Lembrando que fauna, animais, tá? Diversidade de animais. E flora, diversidade de vegetais, certo? Então, eles chegaram aqui, gente, e fizeram esses primeiros registros do que eles estavam entrando em contato, da beleza que era esse lugar e dos recursos naturais que eles podiam extrair. A começar por quê, gente? Qual foi o primeiro produtinho que eles acharam aqui para extrair? Pau-brasil. Olha o nomezinho Brasil de onde vem. Então, eles exportaram esse pau-brasil, minha gente, de uma maneira. Ganharam tanto dinheiro, mais do que se eles tivessem encontrado ouro e prata aqui. Que eles vão encontrar ainda, viu? Em Minas Gerais, depois. A gente vai chegar nesse momento literário depois. Que eles não encontram ouro e prata de imediato aqui, não. Eles encontram o quê? Primeira coisa, muita abundância natural, e eles encontram um povo besta, meu Deus, que eles vão passar a chamar de índios, porque eles estavam indo para as Índias, né? Então, eles, será que isso aqui são os índios das Índias? Tá? Mas eram os povos originários. De índio não tinha nada, porque eles deram esse nome, tá? E eles disseram, poxa, eles estavam passando por um processo lá na Europa, que era um processo da Contra-Reforma, a gente vai estudar isso com bem detalhe. Processo da Contra-Reforma, em que a Igreja Católica estava querendo converter fiéis no mundo inteiro, porque ela estava enfraquecida lá na Europa.
As pessoas já não acreditavam mais em Deus, que iam para o céu, não estavam querendo mais pagar o dízimo, o dinheirinho para a igreja, porque a igreja era quem detinha o poder. Aí a galera não estava, ela disse, meu Deus, eu estou perdendo fiéis. Era ela quem era a igreja nessa época, tinha o poder de tudo, gente. Não existia governador, presidente, nada. Era a igreja. A igreja mandava e desmandava, era ela quem guardava todos os livros que continham todas as informações importantes, tá? Que uma sociedade precisava ter acesso. Tudo, gente. Tudo. Colocava medo nos homens, né? Olha, se você fizer isso aí, você não vai para o céu, não vai pagar seu território, não, tem que pagar seu território no céu. É pecado, viu? Ficar com esse dinheiro todo do trabalho, tem que dar para a igreja. E a galerinha da igreja, só o que, gente? Enriquecendo, né? Todo mundo rico, igrejas suntuosas, era exatamente assim. E aí, nessa história toda que eu estou contando para vocês, esses portugueses, eles chegaram aqui e disseram, rapaz, esses índios aí, essa galera aí, que está falando uma língua que eu nem entendo, que é o Tupi-Guarani, né? Que passou a ser chamado de Tupi-Guarani. Vamos fazer o seguinte, vamos catequizar esses índios. O que é catequizar? Ensinar para eles a nossa cultura, colocar a goela abaixo. Não tem isso de vocês acreditarem, vocês índios, que eles deram esse nome, vocês povos originários, não tem isso de você acreditar na mãe natureza, não. Acredite em Deus. Se você não acreditar em Deus, você vai para o inferno. É ensinar esses conceitos do que é inferno, do que é Deus. Então, fizeram, gente, uma espécie de apropriação cultural da cultura do índio, que na verdade não era índio, era povos originários, lembrando disso, eram pessoas que moravam aqui, que viviam aqui há muitos e muitos anos, gente. Tá? Então, essa galera chegou e encontrou essas duas riquezas. Tudo isso foi registrado para ser enviado para a coroa portuguesa. Ó, está acontecendo isso aqui, porque eles passavam, gente, dias e dias nas grandes navegações, dias e dias nesses barcos, né, que tinham uma grande estrutura nesses navios, para poder pegar nessas regiões para colonizar, certo? Então, eles registraram esse primeiro registro, essa explicação todinha que eu estou dando para vocês, que é um pouquinho do começo da escola Quinhentismo, que é 1500, tá? Esses primeiros registros são considerados os primeiros registros literários do Brasil. Mas calma, vocês vão de concordar comigo que é o primeiro registro literário do Brasil, mas foi escrito por quem? Portugueses. Na verdade, não foram eles que escreveram, então a cultura não era do Brasil. Não eram pessoas daqui, porque os índios não escreviam português, eles tinham escrita própria, Tupi-Guarani. Uma fala, né? Porque eles não tinham escrita, tá? Que a gente vai ver também isso. Então, a ideia é vocês entenderem isso, que cada período, por exemplo, agora que eu expliquei, dei essa contextualização do quinhentismo, cada período vai ter um perfil de escrita, pessoas que vão estar ali. Qual é o perfil da escrita do quinhentismo? Os portugueses que chegaram aqui e estavam explorando essa nova terra. Então, esses escritos que foram para Portugal, que a ideia era mandar essas cartas para Portugal, certo? Para informar tudo o que estava acontecendo aqui, é considerado o nosso primeiro registro em terras brasileiras. Então, tem um perfil, são crônicas de viagem, é o perfil de arte desse período, que isso nem é uma arte, né? Na verdade, eram documentos históricos, mas foi o primeiro registro que a gente teve aqui. Então, toda essa produção, ela faz parte desse primeiro momento. Aí depois a sociedade vai evoluindo, é como a gente vai estudando, né? Historicamente falando, socialmente falando, aí vai ter um novo tipo de produção literária. Lembrando que literatura, texto literário, a gente acabou de reforçar a diferença. Por isso que é muito importante vocês entenderem os primeiros conceitos, tá, gente? Senão vocês não vão entender isso que eu estou falando. Então, tem um amadurecimento na escrita, vai começar a nascer brasileiros, porque esse território vai ser chamado de Brasil, então vai começar a ter brasileiro aqui. Então, esse brasileiro vai ter uma concepção de mundo, que vai ter uma forma de sentir, que vai traduzir isso no texto literário, e assim vai. E a gente vai entender uma outra escola. Então, esses períodos de produção são chamados de escola literária. Não é porque existia uma escola mesmo, não, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. Tem toda vez um aluno, quando eu vou explicar isso, que pensa que beleza, então existia uma escola que as pessoas iam para aprender literatura. Tem nada a ver. Isso é como a gente chama esse movimento, que é a escola literária. Eu acho que eu consegui cumprir o que eu queria para hoje. Deu para entender, gente, mais ou menos, onde é que a gente vai pisar e como é que a gente vai trabalhar. Eu espero que vocês gostem tanto de aprender literatura como eu gosto de ensinar. Dá um prazer muito grande falar sobre isso. Eu amo escrever textos, né? Eu tenho vários livros não publicados, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas eu adoro escrever poesia, inclusive.
Então, é uma coisa que me fascina. Eu espero passar um pouquinho disso que eu gosto, do que eu sinto para vocês. Quarta-feira a gente se encontra. Até a próxima aula. Bye, bye.